Então, vou esperar. Às vezes dá algum probleminha. Só vou esperar os colegas voltarem. Acho que 2 foram removidos, mas eu não reparei quem foi, não. Deve ser por causa do e-mail. A Renata, será? Bom, vou começar. Começar igual. Aí eu não sei quem foi removido. Aí, se alguém perguntar, vocês enviem de novo ali no grupo o link. Às vezes dá algum problema. Então, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de análise de balanço. Eu sou a professora Stephanie, do curso de administração da UERGS de Cachoeira do Sul. A Tainara foi removida. Eu sou formada em administração e ciências contábeis. É por conta da formação em contábeis que eu leciono essa disciplina para vocês, como vocês sabem. Estou fazendo a apresentação porque alguns alunos não me conhecem, né? Para os outros que já estão carecas de saber, mas a maior parte não, alguns não conhecem, então eu tenho mestrado na área de sociologia política e o doutorado na área de administração, gestão de pessoas. Mas as duas áreas de concentração onde eu costumo estudar é gestão de pessoas e gestão pública. São as áreas que não só eu gosto bastante de estudar, como eu me especializei, assim, um pouquinho mais, tá bem? Acho que é isso. Sobre a disciplina de análise de balanço, a primeira pergunta que é bem necessária que eu faça para vocês. Quem aqui ainda não fez gestão financeira? Vai botando um eu ali, para eu ter uma ideia. Não escutei, Stephanie, pode repetir, por favor? Claro, amor. Quem aqui ainda não fez gestão financeira? A disciplina de gestão financeira. Boa noite, desculpa eu chegar atrasada. Sem problemas, a gente acabou de começar. Um monte de gente, eu achei que mais gente tinha feito. Tá cursando esse semestre. Bom, tá aí talvez ajude um pouco. Tá. Ok, então. Eu achei que bastante gente tinha feito, porque o ano passado a Letícia deu essa disciplina, né? E eu achei que tinha sido para toda a turma. Mas aí a Chayane até me falou nesse semestre que não, que na verdade não estava no programa mesmo. E realmente depois eu fui olhar o ano passado e não estava, não era para a turma de vocês. Quem fez adiantou porque sobrou um espaço, alguma coisa assim no horário, não é? E eu acho que é porque a Letícia deu naquele semestre em que a gente cadastrou as disciplinas praticamente o dia inteiro e vocês podiam fazer a maior parte delas, lembra? Então, só que não era a disciplina da turma. Então, teve gente que adiantou um monte de disciplinas. A questão é a seguinte: a disciplina de análise de balanço, lá no currículo, ela vem depois de gestão financeira, porque em tese, vocês precisariam ter feito gestão financeira para entender um pouco de análise de balanço, em tese. Eu não gosto dessa disciplina, tá? Essa é uma disciplina que eu tenho um grande ranço, assim, dentro do currículo de vocês. Eu acho que ela, da forma com que ela está colocada, ela é uma disciplina muito inútil para o curso de administração. É por isso que eu mudo ela e vou adaptando para dar alguma utilidade. Oi, Priscila, tudo bem, meu amor? Para dar alguma utilidade para vocês como administradores. Inclusive, eu luto para cortar ela do PPC de vocês, porque essa disciplina ela nem existe num curso de contabilidade. A disciplina que existe chama análise de demonstrações contábeis, não análise de balanço. Porque análise de balanço ou métricas de análise de balanço, elas são, existem 3, 4 fórmulas, digamos assim, e vocês aprendem todas elas na disciplina de gestão financeira, né? E aí fica sempre aquela dificuldade de organizar essa disciplina. Mas ok, ela foi construída no currículo de vocês, na mudança de currículo, e aí eu venho adaptando ela para que ela não fique igual à gestão financeira, o que eu até acho que foi um erro assim de quem construiu. Ela é muito, muito parecida com gestão financeira, se vocês pegarem o PPC original de vocês, né, não o plano que eu construo, muito absurdamente parecida.
como se tivessem tirado um pedaço da disciplina de gestão financeira e feito análise de balanço. E ela tem 4 créditos, né? Então, assim, eu tenho muitos problemas com ela. Mas ao longo desses anos, porque já é a terceira ou quarta vez que eu ministro essa disciplina, eu acho que eu venho conseguindo diferenciar ela de gestão financeira. E como a Letícia deu gestão financeira para vocês baseado na gestão financeira que eu também dava, ela usou o meu plano e eu peguei o plano dela, eu sei que eu não vou repetir nada do que ela vai dar. Agora, quem está fazendo gestão financeira agora com o comitante, aí eu já não sei. De repente, pode ser que alguma coisa fique repetitiva, tá? Então, só explicando. Como vocês não tiveram, isso muda um pouquinho as minhas primeiras aulas só. É só o que muda, tá? Por quê? Porque eu vou, a princípio, lá no plano de ensino, ter que fazer uma revisãozinha, assim, pequena, um pouco sobre contabilidade e um pouco sobre gestão financeira, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem como é que vai funcionar essa disciplina. Eu gosto de fazer essa disciplina bem prática. Como ela vinha de dentro de gestão financeira, no geral eu dava toda a gestão financeira e no outro semestre eu aplicava um trabalho, digamos assim, prático, para vocês compreenderem a disciplina. Aí, como ela começou a ser dissociada por conta dessas questões de, provavelmente, talvez tenha algum aluno formando agora, ou não sei, e aí faz com que a gente tenha que dar essa disciplina antes, né? Para não prejudicar, enfim, os alunos que vão se formar antes de gestão financeira. Então, por isso eu construí diferente o plano de ensino. Vocês vão ver que lá no Solis eu já abri o plano, já coloquei ele lá, coloquei agora de tarde, que é quando eu realmente acabei ele, eu acabei às 5 da tarde, assim, porque ainda fiquei pensando. Quero dizer para vocês que ela vai ser uma disciplina diferente, porque ela é, a maior parte dela, ela é construída aos poucos, ao longo das aulas. Então, é muito importante que vocês acompanhem. Não é uma disciplina que tem a possibilidade de vocês, eu vou começar daqui a um mês a olhar o material que está lá, porque aí vocês já nem comecem, né? Quem vai ver esse vídeo aqui daqui a um mês, não adianta nada, porque as avaliações elas vão ser de 15 em 15 dias, com a entrega de pequenos trechos de um trabalho final que vocês vão fazer. E eu já adianto que ele não é tão fácil assim, mas é preciso que vocês façam. Tem algumas questões assim que eu acho muito importante quando pensar na formação, né? É preciso que vocês se formem e tenham no mínimo algumas bases assim. Então é preciso que vocês em algum momento tenham feito um plano de marketing, né, completo. É preciso que em algum momento vocês tenham feito um plano financeiro completo, que vocês vão fazer em gestão financeira. É preciso que em algum momento vocês tenham aberto lá uma disciplina, uma empresa e estudado. Vocês fazem empreendedorismo e inovação, eu acho que ainda fazem. Então, assim, algumas questões eu acho que sempre importam, né? É preciso que vocês leiam os clássicos de planejamento estratégico. Então, assim, essas coisas vocês precisam fazer para sair daqui formados em administração com qualidade. Inclusive, hoje eu estava conversando com alguém sobre isso. E na nossa conversa eu falei de novo uma coisa que eu já falei na aula para vocês, não é? Acho que de gestão de pessoas. Ou não lembro. Mas, enfim, que quem faz a qualidade, né, do ensino é o aluno. Eu já vi ótimos profissionais virem de universidades consideradas muito medíocres e péssimos profissionais vindo das melhores universidades. Então, vocês recebem todo o material que precisa, vocês recebem o caminho que vocês têm que seguir. O quanto vocês vão se empenhar com relação ao que vocês recebem, o quanto vocês vão estudar, o quanto vocês vão procurar se aprimorar, é uma questão toda de vocês, né? Então, assim, a gente faz o possível para que vocês tenham o máximo possível de material, mas a gente sabe que tem um monte de questões aí problemáticas, né? Uma delas é a formação de vocês, no sentido de vocês agora, apesar de terem a oportunidade de estudar com outros professores, no geral vocês são formados em Stephanie, Chayane, Júlio, Binda e o Birajara agora. Porque vocês têm basicamente 5 professores que se distribuem em todas as disciplinas, e isso tem consequências, né, no sentido de
de repente faltar ali algum buraco, enfim. E eu vou dizer que tem unidades, aí tem o pessoal de Erechim, né, que provavelmente sofre do mesmo dilema. O Murilo tá atrasado. Oi, Murilo, tudo bem? Boa noite. Mas eu sei que isso pode ser um problema, mas é importante que vocês se deem conta que vocês precisam estudar, né? Vocês precisam realmente se empenhar. Enfim, dito isso, tá? E dito também que a gente tem reparado, assim, e a gente vai falar sobre isso também em estágio, e aí eu vou falar com vocês, aproveitar que tem esse tempo, assim, de introduzir assuntos. A gente tem reparado, quando eu digo a gente, assim, são os professores, porque aí, por exemplo, vocês, não sei se vocês já se deram conta ou vocês não sabem, mas a gente tem grupos, óbvio, e a gente fala muito e fala bastante sobre ensino, sobre vocês e tal. E aí até uma dica, né? Nunca falem, eu já disse isso para vocês, nunca falem mal de um professor para outra professora. A primeira coisa que ele faz é ir lá no grupo falar, de cara, assim. Ainda mais assim quando vocês estão falando a cara do Kleber. Ainda mais se vocês resolvem falar, por exemplo, de Chayane para mim ou vice-versa, assim, porque a gente se fala absolutamente todos os dias. Então, é uma notícia que corre rápido. Então, mas eu queria dizer o seguinte, que a gente tem se preocupado com uma questão relacionada à autonomia, tá? Porque a gente tem reparado que vocês não têm criado autonomia como administradores, tá? Por quê? Talvez por conta da pandemia e da dificuldade que a gente tem em dar trabalhos práticos, eles são sempre muito pautados por modelos. Esse modelo aqui vocês seguem, façam esse modelo, preencham assim, enviem assado. E aí parece que está faltando, né, de alguma forma, incentivar vocês a inovar, ou a criar, ou a fazer diagnósticos, ou a simplesmente olhar de uma forma diferente as situações, tá? Porque a gente compara, assim, com relação a turmas, não é? E aí a gente vem notando que desde 2019, 2020, isso tem sido um crescente, assim, a última turma que tinha muita facilidade de fazer isso era a turma da Stephanie, do Edmir, né, da Berta, que é a turma do Murilo que está aqui, que se formou, e depois disso a gente notou que talvez a gente tenha, porque a gente se culpa como professor, talvez a gente tenha incentivado menos esse lado do aluno fazer as coisas por si, porque a gente dá muitos modelos. Então, o estágio vai mudar radicalmente por conta disso, né, vai ficar bem diferente, então não vai ter modelo e nem vai ser mais o modelo aquele de diagnóstico de propriedade rural, não será, nada a ver, vai ser bem diferente, né, que o Murilo também fez, mas porque a gente de alguma forma quer incentivar isso. Pensando nisso, é que eu imaginei que esse trabalho dessa disciplina também pudesse ser um pouquinho diferente, né, e aí eu vou explicar para vocês como será o plano de ensino, né, pensando nisso, nessa vontade que a gente tem, que é preciso que vocês se formem administradores e vocês sintam isso, porque vocês têm que pensar o seguinte, no final do ano vocês ganham uma habilitação para administrar um negócio, uma empresa, abrir uma firma, se vocês quiserem, para, enfim, ter um trabalho. O que isso significa? Não é só um diploma em PDF, que agora é mandado em PDF, grudado na parede da casa de vocês. De fato, significa que vocês têm habilidades, conhecimentos, habilidades para gerir negócios, mas ainda falta atitude, né? Ainda falta atitude, na minha opinião, assim, ainda falta um pouco de nós vamos fazer isso sozinho. Eu reparo bastante isso, assim, nos alunos. Eu acho que é uma característica da nova geração, então isso é mais comum nos alunos mais jovens, né? Que é um pouco de medo, enfim, de fazer coisas diferentes, talvez por conta da crítica, não sei. Mas a gente vai tentar fazer com que isso aconteça um pouquinho mais, tanto na disciplina de estágio,
quanto nessa disciplina aqui. Então, como é que vai ser a disciplina de análise de balanço? Aí todo mundo fica com a cara de velório, né? Porque parece que eu tô xingando, não tô. Eu tô tentando dizer para vocês que, olha que bom isso, né? Eu tô diagnosticando em vocês que é preciso que vocês olhem para si e pensem assim, ai, será que realmente está me faltando aí uma motivação extra para fazer coisas inovadoras ou para eu fazer as coisas sozinho? Né? Será que eu estou muito engatado nos professores e no que eles me falam e nos modelos que existem e não estou conseguindo pensar fora da caixinha? É uma autocrítica. Aí, de repente, vocês entendem, não, mas eu faço do meu jeito já e tal, beleza. Ou, de repente, isso pode ser que sirva para mudar um pouco como vocês pensam, não é? E é importante já que isso aconteça. Bom, então como é que vai se dar essa disciplina? Ai, antes só, eu me desculpe, eu esqueci de fazer a chamada. Eu vou fazer a chamada, gente, por conta do problema no Solis, tá? Que eu tenho medo que lá no meio do semestre alguém diga que tá no Moodle, não tá no Solis, não sei o quê, porque já teve aluno aí que não estava matriculado este semestre agora, né, quando encerrou as disciplinas e deu uma confusão. Então eu vou ler, tá? Eu vou fazer uma chamada aí que não serve, mas só observem se o nome de vocês está ali. Se ao final dela não tiver o nome de vocês, me chamem, né? Avisem ali e me chamem no WhatsApp, tá bom? Então, Andrei, que tá aí, Andresa Martins, Andriele Trindade, tá aí, Karina Gomes, Kleber Vargas tá aí, Cleunir Augusto, não vi, Daniela, Davi de Campos Abel, Edneia Cruz e Silva, ela me avisou que não poderia, o Ednir, que tá aí, Eduarda Lucas, Francisco Noller tá aí, Gabriela Fai tá aí, que é de Erechim, né? Geisa tá aí, Luana Alves, eu acho que eu vi também, eu tava ontem. Luan tá aí, Lucélia tá aí, Luciano tá aí, Maicon, eu não vi. Maicon, eu não vi. Marcel tá aí, Maria Eduarda tá aí, acho que tá. Mariane Arcari tá aí. Milena, não vi. Murilo tá aí, Priscila tá aí. Rafaela, não me lembro. Rafael Michel, Renata Abreu, Tainara tá aí e Valéria tá aí. Se por acaso eu não falei o nome de vocês, só prestem atenção para verificar nos solis, tá? E verifiquem se abriu no Moodle também. Andresa, você levantou a mão para falar alguma coisa, meu amor, ou só para chamada? Ah, tá. Andrei também? Só para chamada? Também? Tá. Vou baixar, tá? Beleza, então. Ok. Então, feito isso, eu vou falar para vocês um pouco da disciplina. Beleza, Andrei? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a disciplina de análise de balanço, tá? Então, assim como as outras disciplinas, essa disciplina vai ter algumas aulas gravadas, mas bem menos, porque ela tem bem menos aulas, tá? Ela tem um trabalho que talvez vocês achem um pouco complicado de ser feito, mas ela sempre vai ter uma aula inteira para que vocês possam fazer o trabalho, tá? Então, a gente vai ter a aula de hoje que é só para apresentação, apresentar a disciplina, o plano de aula e falar, desculpa, e falar sobre o trabalho, esclarecer ele. E aí, na próxima aula, eu vou fazer uma aula e eu vou postar vários vídeos das aulas de contabilidade. Quem já assistiu e está com a memória fresquinha, não precisa, porque eu acabei de dar a disciplina para vocês, tá? Mas eu vou postar porque eu não sei quando é que todo mundo fez contabilidade e se lembra. E a gente precisa que vocês lembrem da introdução à contabilidade, precisa que lembre dos usuários, precisa que lembre do balanço, do DRE, porque é o que a gente vai lidar
ao longo da disciplina inteira. É balanço, DRE e análise deles, analisando uma empresa, tá bem? Então eu vou postar. Não se apavorem, não fiquem me xingando lá nos grupos de vocês, porque eu dei um monte de material. Mas é para vocês relembrarem, tá ok? Se vocês acham que não precisa, tá tranquilo. Se não, pelo menos relembrem de tudo, tá? E aí vai ter a aula que eu vou gravar sobre os conceitos de contabilidade gerencial, que aí sim é diferente do que de contabilidade simplesmente. E aí, isso no dia 18, tá? Aí lá no dia 25, a gente vai ter a primeira parte do trabalho, que é que eu chamo ali de trabalho externo, que faz parte da avaliação 3, tá? A gente tem 3 avaliações. Então, nesse dia, no dia 25, vocês vão se reunir. Vocês podem fazer grupos de 2 até 5 pessoas, tá? Ah, eu quero fazer sozinho, blá, 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 porque eu não gosto dos meus colegas. Faz sozinho. Faz sozinho. Não precisa me mandar um textão de 25 linhas, 25 áudios sofridos. Não precisa. Eu entendo, faz sozinho. Ah, eu quero fazer com 6 pessoas. Não, pode. No máximo 5 pessoas. No grupo, tá bem? De 2 a 5 pessoas, tá? Façam isso. Façam sozinhos se vocês quiserem. Só lembrem o seguinte, o trabalho ele é extenso, ele vai precisar que vocês se dediquem efetivamente e eu vou cobrar efetivamente. Vocês vão estar no último ano, aí vocês vão reparar numa diferença significante no último ano, que é, vocês serão mais cobrados. Vocês serão mais cobrados em TCC, vocês serão mais cobrados nas avaliações de TCC1, TCC2, vocês serão mais cobrados no estágio e também nas disciplinas, né? Porque vocês precisam sair daqui com uma boa formação, tá bem? Então, o que vocês vão fazer lá no dia 25, sozinhos ou acompanhados? Vocês vão procurar uma empresa a que vocês quiserem, mas ela tem que ter uma questão, tá? É uma empresa grande que publicize as suas demonstrações contábeis. Então, não pode ser assim uma empresa aí onde vocês trabalham, que vocês têm acesso a balanço, nem nada disso. Tem que ser um Boticário, uma Gerdau, o Banco do Inter, o Grêmio, ou sei lá, o que vocês quiserem, a CE, que agora é Equatorial. Pode ser, Murilo, seria interessante analisar. O problema é que ela foi privatizada no final do ano. E aí as demonstrações públicas ainda são da empresa pública, né? E elas são diferentes de serem analisadas, elas são difíceis, porque ainda era isso, ela é privada só agora. Então ela vai começar, dá para analisar do grupo equatorial, porque ele já opera em outros estados, se vocês quiserem analisar. Eu tenho ficado sem luz de forma bem recorrente, eu ando muito, muito brava com o grupo equatorial, aliás, aqui em Porto Alegre. Meus pais ficaram sem luz durante uma semana por 4 dias, que eu achei bem absurdo, assim, aqui em Porto Alegre a gente tem ficado sem luz em bairros manhãs inteiras. Hoje de manhã eu tive que correr da minha casa e vir para cá para dar aula, porque eu fiquei sem luz no horário da minha aula, 5 minutos antes. Óbvio que isso aqui não é minha casa, porque eu só tenho a cadeira gamer porque eu tenho dor nas costas, porque eu sou uma pessoa mais velha. Mas essas coisas aqui atrás eu não sei o que é. Não faço a mínima ideia. Então, isso não é meu estilo, isso. Essas coisas. Enfim, os quadrinhos. Então, vocês vão procurar uma empresa, ela precisa ter demonstrações contábeis, ela precisa ser uma empresa conhecida. Pensem, sei lá, em aviação civil, na Azul, né? Pensem em empresas que estão na mídia por algum motivo, ou ficaram na mídia durante algum tempo. Por quê? Porque na disciplina, vocês vão fazer análise de balanço dessa empresa, análise de DRE, vocês vão calcular os índices, e a gente vai, como um todo, analisar ela. E aí a gente vai precisar verificar as notícias, confrontar as notícias que ela divulga com com as demonstrações que ela publica, né? Pode ser uma empresa que está na Bolsa de Valores, pode não ser. Vocês podem abrir lá
a Bovespa e verificar empresas que tiveram queda ou empresas que estão em alta para fazer análise, se vocês quiserem, tanto faz. Mas decidindo a empresa, né, pensem nesse todo, nessa análise completa que vocês terão que fazer, tá? Pensem que vocês terão que procurar notícias, que vocês vão fazer análise PESTEL, que vocês vão fazer análise horizontal e vertical de balanço e DRE, que vocês vão aprender o que é, que vocês vão fazer os indicadores, os índices, né? Que vocês vão fazer a análise visual, o confrontamento com as notícias. Então, não pode ser uma empresa que não tenha nada a respeito dela. É preciso que seja uma empresa conhecida para ficar um pouquinho mais fácil até para vocês efetuarem a argumentação. Pensem em alguma empresa que é interessante para vocês, tá bem? De repente, empresas da área de tecnologia agora são empresas bem interessantes para se verificar, porque cresceu bastante o mercado e tem um monte de empresas, tá? Também, quando vocês escolherem, que vocês baixarem balanço e DRE, leiam eles e verifiquem se vocês não vão ficar muito apavorados de analisar. Por quê? Porque as contas de balanço e DRE, aquele nomezinho, né, das contas, por exemplo, quando a gente fala de empresas na área de banco ou na área de biotecnologia, talvez vocês leiam lá e seja super difícil de entender conta a conta, e só isso vai dar um baita de um trabalhão para vocês. Se vocês querem esse trabalho, peguem a empresa. Se vocês não querem, busquem uma empresa que vocês, lendo o balanço, vocês consigam visualizar melhor do que se trata, né? Então, a primeira parte do trabalho vai ser essa. Vocês vão escolher uma empresa, né? Vão baixar balanço, DRE, notas explicativas dessa empresa, tá? E aí, baixando e montando o trabalho, vocês vão começar a escrever ele já nesse dia, né? Fazendo uma introdução disso que eu estou falando para vocês, né? Do trabalho que vocês vão fazer ao longo do semestre relacionado à empresa, que é uma análise das contas dessa empresa que vocês escolheram, seja lá qual for. Vocês vão pesquisar o histórico dessa empresa, tá? Quando que ela surgiu, quando é que ela foi para a Bolsa de Valores, quando ela quebrou, quando ela trocou de sócio, tudo isso, os escândalos, né? Ela foi envolvida no escândalo tal e tal ano, as ações baixaram, ela foi vendida há 3 anos, vocês vão fazer o histórico dela. Pesquisem, tá? O Google tá aí para isso. Pesquisem lá, pesquisem notícias. Não vão catar só, eu vou pegar a Gerdau e eu vou catar no site da Gerdau, porque daí eu vou ver, tá? E aí, se vocês catarem só no site da Gerdau, citem a Gerdau. Citem o site da Gerdau. Ou vocês reescrevam, leiam, reescrevam com as palavras de vocês e citem igual. Citação direta e indireta. Não esqueçam disso. E é bem importante até para o TCC. Vocês, daqui a pouco eu vou ter as orientações dos meus alunos de TCC, e uma das coisas que vocês vão ouvir é: todas as versões de TCC eu passo pelo plágio. Da primeira vez, vocês vão tomar um susto. Da segunda vez, eu não oriento mais. É assim que funciona. A primeira vez que eu enviar e-mail, eu vou enviar e-mail com um pouco de delicadeza, lembrando que não pode fazer isso. Da segunda vez, eu vou mandar vocês procurarem outro orientador. Até porque esse semestre aí ficou bem atolado, não sei por que motivo. Eu acho que por causa das quebras de pré-requisito, que daí eram para ter 6 ou 7 orientações, que eu já tenho 10 nesse semestre, mas no fim das contas ficaram 10. E aí ficou um montão de gente. Aí vai ser um terror, vai ser um terrorzão para mim, né? Mas tudo bem, a gente se salva no final do semestre porque faz terapia. Então, né? Só assim. Porque senão a gente não ia conseguir, não. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Aí, vejam só a primeira parte do trabalho é um baita de um trabalho. Vocês já estão aí anotando, pensando. Então, pensem nisso na hora de resolver fazer sozinhos, tá? Tudo isso vocês vão fazer no dia 25, tá? E não só isso, vocês vão ter que me enviar. Porque quem não enviar parte a parte do trabalho vai ser descontado nessa nota, né? O trabalho ele vai ser partido
nesses grandes envios que vocês vão fazer, tá bem? E todo bonitinho, arrumadinho e tal, assim como vocês costumam enviar, a maior parte de vocês, tá bom? Então, lá no dia 1º, provavelmente vai ser a data, porque daí eu vou dar, vocês vão ter praticamente 2 semanas, vejam, para fazer isso, porque aí eu tô avisando agora já pode buscar se quiser, mas vocês vão ter o dia, eu vou explicar no dia 18 a matéria, vocês vão usar essa matéria para no dia 25 construir o trabalho, e vocês vão ter até o dia 1º para postar ele, tá? Aí lá no dia 1º a gente vai falar sobre fonte de dados para análise, que são as fontes externas e internas, a gente vai falar sobre os usuários e vai começar a falar sobre análise, começar não, a gente vai falar sobre análise visual de balanço, DRE, notas explicativas e como é que se faz as pesquisas públicas sobre o tema, sobre a análise. E aí, feito isso, a gente faz a aula sobre o tema, na aula seguinte vocês terão o quê? Terão o tempo de fazer isso no trabalho de vocês. Aí, vocês vão fazer a análise visual, que a gente vai aprender na aula anterior sobre balanço. Vocês vão pesquisar sobre a empresa em jornais e revistas de grande circulação. Vocês vão verificar notícias acerca dessa empresa e vocês vão comparar análises, vão comparar questões publicadas em jornais e revistas com o que aparece dentro do próprio balanço. E aí vocês vão pensar assim, bah, mas como assim, né? E aí eu vou explicar assim, de uma forma bem simples. Às vezes, vocês olham lá o balanço e a empresa está no prejuízo. Aí vocês olham lá o passivo, que é o que ela está devendo, e aí vocês verificam que ela pegou um monte de empréstimo no ano de 2021. Ela não tinha no ano de 2020 e pegou um monte de empréstimo em 2021, porque cresceu um monte lá o passivo de empréstimo. Mas aí vocês olham nas notícias e está escrito assim que a empresa expandiu e comprou, sei lá, 5 outras pequenas empresas, foi para a Europa, blá, blá, blá. Só que aí o que vocês vão analisar? Olhando o balanço, vocês vão dizer, ok, ela expandiu, mas ela se endividou para isso. Vocês entenderam? E é bem simples de fazer. E aí eu vou ensinar vocês na aula anterior como é que faz, e vocês vão fazer isso nessa aula, vocês vão fazer essa pesquisa, né? A dica é olhar sempre empréstimos. Uma outra conta muito bacana de olhar é impostos e verificar se a empresa está pagando os impostos. Por quê? Porque tem um monte de empresa que cresce, mas ela não paga os impostos, ela vai acumulando dívida com o governo e ela fica com um passivo lá de dívidas de impostos gigantescos. Então, assim, isso é bacana de verificar também. Passivos com funcionários, porque não está pagando, ou passivos com funcionários, porque tem muito funcionário processando, provisões para processos, tudo isso vocês vão fazer só visualmente, porque é só olhar o balanço de uma empresa que vocês vão verificar isso. Assim como só olhando o DRE, a gente verifica o quanto ela está vendendo e se aquilo faz sentido com relação lá às notícias. Ela vendeu mais no ano de 2021, mais do que os últimos 10 anos. Se vocês pegarem o DRE, aquilo tem que fazer sentido. Senão pode ser que a notícia não tenha o menor sentido lá, né, no jornal. E aí a contribuição de vocês é justamente observar isso, até para que vocês entendam que vale muito mais para as empresas o que está no papel, lá nos balanços e todas as demonstrações da empresa, do que o que ela noticia, porque às vezes o que ela noticia, ela só faz porque ela está em algum período de negociação com outras empresas e ela precisa que todo mundo imagina que ela está indo muito bem, né? Então é isso que a gente vai fazer. Vai dar trabalho, sim, eu vou repetir para vocês várias vezes assim o que vocês vão precisar fazer, mas eu acho que vai ser bem bacana, porque aí vocês vão estar efetivamente na prática, né, fazendo uma análise de balanço de uma empresa que existe, né? E dando ali e aplicando então o conhecimento que vocês têm. Eu espero, né? Isso é só uma parte, a segunda parte. Aí então
Feito isso, que é essa primeira parte do trabalho que é visual, aí eu já digo o seguinte: se vocês encontrar empresa que tem balanço social, é importante, porque no balanço social ela escreve mais do que ela coloca números, né? Mas ela coloca número de funcionários, ela coloca onde é que a empresa está, como é que ela está organizada, se ela tem auxílios para funcionários, como é que ela lidou com os funcionários na pandemia, tudo isso às vezes a empresa coloca lá no balanço social. E esse balanço social também pode ser olhado, enfim, analisado, comparando com o que sai de notícia e também comparando com o próprio balanço da empresa, o balanço patrimonial, o DRE e as outras demonstrações, porque às vezes o que diz lá no balanço social é um pouco mais ameno do que a realidade, né? Há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, por exemplo, eu me lembro que eu peguei o balanço de uma empresa daqui, de Porto Alegre, e aí não, acho que foi 1 ano e meio atrás. E aí o que eu falei foi justamente isso. Eu olhei, peguei assim no jornal que ela publicou, e eu olhei e disse, essa empresa aqui não está pagando imposto. Olha aqui, faz 2 anos que ela está gerando passivo de imposto e ela está fazendo empréstimo para comprar outras empresas. Essa empresa aqui vai morrer de pouco tempo. E ela morreu agora, no final do ano. Ela fechou. Então, assim, dá para a gente perceber isso fazendo análise de balanço, né? E a gente faz isso, eu não faço isso porque eu sou contadora. Vocês vão dizer, é porque ela é contadora. Não, eu faço isso porque eu sou administradora. Eu tenho, observando a mesma base que vocês têm, tá? Não é pensando na base lá de contabilidade. A contabilidade faria com que eu soubesse, sei lá, analisar ou fazer contabilidade internacional, não analisar balanço. Então, eu quero que vocês aprendam a fazer isso, porque eu acho que vai ser bacana para a vida de vocês, tá bem? Até porque pensem assim, agora vocês estão analisando de uma outra empresa, mas isso faz com que, se vocês conseguem analisá-la do Boticário ou da Azul, vocês conseguem analisar da empresa que vocês trabalham, né? Identificar erros, ou mostrar como é que pode melhorar. E vocês podem também da empresa, futura empresa que vocês querem constituir, né? Fazer a mesma coisa. E aí a gente entra no planejamento, né? E aí é o trabalho que vocês vão ter em gestão financeira no próximo semestre. Aí vocês já estão apavorados, mas a gente vai seguir. Aí a gente vai ter uma aula no dia 22 de abril, tem um feriado ali, eu acho, no meio, né? Não sei do que, mas tem um feriado. E aí a gente vai ter análise vertical e análise horizontal de balanço e DRE, que é muito mais fácil, né, do que parece. E depois vocês terão que fazer análise vertical e análise horizontal do balanço e do DRE da empresa que vocês escolherem. Então aí já adianto que vocês vão ter que passar tudo para uma planilha de Excel para fazer análise vertical e análise horizontal, que ela é bem simples, né? Ela não é difícil de fazer, mas ela é trabalhosa. E a análise dela dá um resultado bem interessante, porque a partir dela a gente pode fazer alguns cálculos, né, relacionados a índices financeiros que respondem bem a questões que a gente precisa para entender a saúde financeira da empresa, tá? Então, a gente vai aprender análise horizontal e vertical, e lá no dia 29, vocês vão ter um tempo para fazer a parte 3 desse trabalho, que é efetuar a análise horizontal e análise vertical de balanço da empresa, tá? Aí depois, vocês vão aprender o quê? Análise PESTEL, que é uma análise mais econômica, digamos assim, relacionada às empresas. Vocês vão aprender como é que a gente faz, o que significa ciclo, enfim. E aí, junto com a análise PESTEL, acho que não, está separado até. Está separado, só análise PESTEL. Aí vocês vão lá no dia 13 de maio entregar a parte 4, entregar a parte 4, que é efetuar a análise PESTEL da empresa que vocês escolheram. Depois a gente vai ver os índices de estrutura de capital, né? A gente vai ter uma aula para ver os índices de estrutura, acho que vocês já tiveram, alguns já tiveram em gestão financeira, mas eu vou relembrar quais são os índices e como é que a gente faz o cálculo. E aí depois vocês vão calcular
tudo lá na planilha de Excel. Análise PESTEL não é na planilha, não. Mas análise horizontal, vertical e os índices vão ser na planilha. Então, vocês vão entregar um trabalho, vão me entregar a planilha e vocês terão também extratos da planilha sendo colocados dentro do trabalho em Word final, né? As planilhas, os quadros com os resultados, tá bem? Vai ficar um trabalho bem bonito, assim. E aí, depois, vocês vão ter entrega do trabalho final, que é com esses índices de estrutura de capital e todo o resto, tá bem? Isso lá pelo dia 27 de maio. E aí, nesse dia, vai ser, nesse dia ou dia 3 de junho, aí vai depender de como é que a gente vai conseguir levar a disciplina, assim, o quanto eu vejo que vocês avançam no trabalho, vocês vão entregar o trabalho completo, com tudo isso que eu falei, né? Vocês vão estudar, vejam que vocês não vão poder reclamar com relação a isso, porque vocês estudam numa aula e vocês têm uma aula inteira para fazer o trabalho, né? Não deixem para as 2 horas anteriores à entrega, porque daí vocês vão se ralar, não vai dar tempo, tá? Mas vocês terão tempo para fazer sim. É possível, porque tem um bom período livre para que vocês o façam, tá? Bom, aí vocês vão entregar o trabalho. O trabalho ele vai ser costurado ao longo da disciplina. Vocês têm o conteúdo e vocês fazem o trabalho. Eu acho que isso vai facilitar, né? Porque de todas as formas aí vocês conseguem entender o conteúdo e conseguem aplicar ele da melhor forma possível, tá bem? Ok, esse é o trabalho. Além do trabalho, a gente vai ter uma prova teórica, que vai conter o conteúdo, né, de tudo que foi estudado ao longo da disciplina, os vídeos, slides, tudo. E além disso, nós teremos as palestras, porque a gente vai ter de novo o aulas abertas. Na disciplina, eu vou fazer a segunda edição, porque daí eu resolvi que todo o primeiro semestre dos anos que eu dou aula, eu vou fazer o aulas abertas. Eu gostei de fazer, eu achei que teve um bom resultado, os alunos tiveram aulas efetivamente com pessoas, alguns que eles gostaram mais do que outros. E aí, para a aula de balanço, agora eu não lembro, eu esqueci os meus cadernos, eu não lembro os palestrantes. Mas aí, neste semestre, a gente vai ter 2 palestrantes, porque eu dou aula de psicologia, da área de psicologia. Para vocês terem ideia, talvez não se interessem, né? Mas se vocês precisam de horas, aí vocês façam. 2 da área de psicologia, 2 da área de contabilidade. Um deles eu vou chamar a professora Wendy, a Wendy Carraro, que foi minha professora na URGS, ela leciona para turma de contabilidade, ela é toda empolgada, assim, legal, então ela veio, ainda não confirmei a data de quando ela vem, mas ela vem para falar com vocês sobre contabilidade. Não lembro o tema, agora ela me pediu, porque daí ela vai trazer os alunos dela também na aula. A Letícia vai dar uma palestra para vocês, a Letícia que já deu aula para vocês, sobre governança corporativa, que é o tema de tese dela. A Betina, que é professora de gestão de pessoas lá de Caxias do Sul, da UERGS, vem dar aula também para vocês. A Letícia é da Unicinos, a Betina é de Caxias do Sul, é da área de gestão de pessoas, é outra pessoa da área de gestão de pessoas, que nós teremos 2. O resto das pessoas eu não consigo me lembrar agora. Eu anotei em algum lugar, mas eu não trouxe. A economia. Então, a gente vai ter também a Chayane, vai dar aula de gestão rural, tá? E eu acho que é bacana também vocês verem uma aula dela. O professor Ricardo vai vir, ele é professor ele foi meu professor, é professor da UERGS aqui de Porto Alegre, e ele, para a área econômica, que é bem bacana, ele vai provavelmente falar com vocês sobre economia da corrupção, que é o tema de tese dele, e que é bem bacana, assim, que é economia da corrupção. Não sei se vocês conhecem o tema, mas em ano de eleição é bem bom falar sobre isso, acho que vocês vão curtir. E outros palestrantes que eu não consigo me lembrar agora e eu não tenho anotado aqui porque está em casa. Mas vocês terão que obrigatoriamente ver 2 palestras, elas serão nas sextas à noite, isso não é um problema para vocês. Mas as outras vocês poderão ver se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem as horas, o certificado e tiverem interesse em conversar com as pessoas. Essas 2 palestras, novamente, vocês vão fazer uma resenha, vai entregar e vai fazer parte da nota de vocês. No semestre passado, a gente teve resenhas muito, muito boas.
eu acho que eu dei o feedback de 100% de todas as resenhas e disciplinas, de todas as disciplinas. Teve alguns alunos que até enviaram, assim, para a publicação, porque ficou muito bom. O resultado desse trabalho também, se vocês tiverem interesse em ir para a área de finanças por algum motivo, né, ou se vocês simplesmente querem fazer uma publicação, também pode ir para uma publicação, porque esse trabalho é uma análise de dados que são públicos, né, vocês não vão estar trabalhando com nenhuma empresa que não seja, então vocês também podem, é bacana, se vocês tiverem interesse. Eu sei que tem alguns alunos que me procuraram, eu não sei se tem alguém aqui, e eu ainda não falei sobre os artigos do final do ano passado, mas eu realmente não tive tempo. Eu não tive tempo nem de organizar os meus e nem de olhar o de vocês, mas eu vou olhar. Eu não esqueço disso, eu olho, às vezes demora um tempinho, mas eu envio. Acho que essa semana eu 2 alunos que me pediram só, mas eu tenho mais alguns outros, me peçam de novo que eu não esqueço, e aí vocês enviam para publicação, tá bem? Para aqueles que têm interesse em enviar. E é isso, então. Aí depois a gente tem a entrega das resenhas, divulgação das notas e envio das notas no sistema. Basicamente isso, a disciplina, tá bem? Eu já coloquei ali no Moodle de vocês a aula de hoje. Vou tentar, neste final de semana, já adiantar o máximo possível das aulas. Como vocês sabem, eu sou muito absurdamente sempre ocupada, e eu acho engraçado, Esté, vou contar para vocês, né, uma fofoca da UERGS. Todo ano, início de ano, eu recebo o seguinte e-mail da UERGS: professora Stephanie, a senhora está novamente ultrapassando a carga horária máxima de carga horária máxima de sala de aula. Aí, professora Stephanie, a senhora novamente tem muitas orientações de trabalho de conclusão. Todo ano eles me enviam isso. E todo ano eu respondo: contratem mais professores, e aí a gente vai diminuir a nossa carga horária. Eu vou diminuir a carga horária e os alunos vão ter aula com quem? Eles vão ficar sem aula? E todo ano é a mesma coisa. Entendam eles, porque daí ela fica pensando, essa mulher aí, que ainda vai trabalhar por 40 anos nessa universidade, vai sair, vai processar a universidade, porque está fazendo carga horária extra, é o que eles pensam de mim, né? E dos professores que fazem isso também. E, ao mesmo tempo, eles sabem que está difícil para a gente, porque mesmo a gente se vendendo totalmente para o governo, a gente está com uma dificuldade tremenda de abrir concurso para professor. Tremenda. Então, assim, a gente não fica só em sala de aula, para vocês terem uma ideia. Eu tenho mais, além das especializações e todas as questões relacionadas à pesquisa, extensão, ensino, a gente trabalha efetivamente para o governo, né? Alguns professores da universidade, não são todos, assim, alguns não tem isso, mas, por exemplo, ali na nossa unidade, eu pelo menos tenho 3 funções relacionadas ao governo, que é dentro da SUGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, dentro da Secretaria de Planejamento e agora numa especialização com a Secretaria de Educação, porque eles captam a gente para fazer alguns diagnósticos e fazer algum trabalho dentro do governo do estado. Então, eles pegam professores que entendem, aí eles precisam bastante de professores da área de gestão de pessoas. Então, eu e a Betina, a gente está sempre enfiada em processos dentro do governo. E isso demanda um monte da gente, a gente trabalha um monte. Tipo, no meio das minhas férias, eu tive umas 6 reuniões, assim, na mesma semana, por conta lá da questão da SUGEP, que é uma demanda do governo que está reestruturando toda a gestão de pessoas do estado. Então, a gente tem esse monte de trabalho. E aí, a gente faz isso, quando vocês se perguntarem, assim, né, o que faz os professores, porque a gente morre de medo que eles, de repente, comecem a fechar unidades. Então, a gente faz isso para mostrar para eles que os professores também servem, e é importante manter a universidade, porque, de alguma forma, ela dá uma contrapartida. É por conta disso que, por exemplo, eu resolvi fazer a especialização de gestão pública em Cachoeira do Sul, né? Que
que vai sair agora no meio do ano, eu espero, e que vai ter vagas exclusivas para funcionários da prefeitura. Quanto mais a gente aumenta a capilaridade da universidade dentro do local onde a gente está, e quanto mais a gente responde aos governos, gostando ou não deles, porque isso não importa, né? Eles estão lá. E eles são os capazes de fechar a gente, não abrir vagas, né? E minar os cursos, são eles. Então a gente faz isso. Aí, para vocês terem ideia de como a gente trabalha um montão assim, os professores. Aí vocês falam, a gente está cansada e tal. E aí a gente pensa, todo mundo, todo mundo. Então, assim, façam um bom trabalho vocês também, falem bem da universidade de vocês também, sejam ótimos profissionais e não esqueçam de onde vocês vieram, que vocês se formaram aqui. Não esqueçam da universidade e votem direito e lutem por uma educação de qualidade, porque muito em breve, talvez os filhos de vocês aí de Cachoeira do Sul não terão essa oportunidade, né, se a gente continuar seguindo os rumos que segue, tá bem? Então, sobre a disciplina, é isso, né, sobre o que vocês têm que fazer, e aí eu vou abrir agora um tempo para vocês já perguntarem dúvidas, que eu imagino que talvez tenham, não sei, sobre o trabalho, sobre a prova. Não? Tá, eu sei que agora, assim, a gente joga um monte de informação, né? E aí é um pouco mais difícil. Em todas as aulas eu vou explicar, vou fazer de novo vídeos e deixar ali, vou fazer as aulas, vou explicar o que é que vocês têm que fazer para ficar bem direitinho formatado, digamos assim. Mas é bem interessante que vocês pensem naquilo que eu falei no início da aula, que é busquem inovação no trabalho de vocês. Inovação nem sempre significa alguma coisa que você tenha que construir totalmente do zero ao novo, mas busquem de alguma forma aprimorar o trabalho de vocês, né? Façam ele diferente. Pensem em procurar nas redes sociais, quem sabe? Pensem em procurar, né, de formas diferentes a análise, a fazer análise do trabalho de vocês, para ele ficar bem bacana. Não deixem para fazer na última hora e não façam só aquilo que é preciso fazer. Porque quando vocês entregam um trabalho que é só aquilo que precisa, ou que é menos ainda do que precisa, é vocês, é o trabalho de vocês que vocês estão entregando desse jeito, não é? É um resultado de um esforço de vocês, não meu. Eu acho, né? Eu olho para mim e penso, eu acho que eu me esforço bastante pela universidade, por exemplo. Acho que sim, acho que vocês têm sorte. Os professores se esforçam mais do que a maior parte das unidades para que vocês tenham um ensino bom, para que vocês tenham mais oportunidade. Aproveitem isso, tá bem? Tem certeza que não tem nenhuma dúvida? Prof, eu tenho. Tá, pode falar, meu amor. Não lembro se a senhora comentou ou não, mas os horários das aulas sempre é 7 e mais ou menos a duração. Ah, tá. Eu vou gravar algumas aulas, mas as aulas vão começar às 7, e aí eu não sei, pode ser que elas terminem às 8h30, pode ser que elas terminem às 9 ou às 9h30, aí eu não sei, depende de cada dia de aula, não é? No geral, as minhas aulas não levam muito tempo, não, tá bem? No geral, não levam, porque eu não gosto de estender os vídeos, assim, até porque eu acho que é diferente tela do que pessoalmente, né? Então, sim, no geral, caso, não no caso, semana que vem a prof vai dar os vídeos para revisão e vai ter a aula gravada lá para assistir. Vai ter aula gravada para assistir. Vai ter aula gravada para assistir, tá bem? Certo. E aí, quando a aula for presencial, eu sempre vou avisar ali, eu vou avisar no grupo direitinho, vou colocar antes ali no Moodle também. Isso vocês não precisem se preocupar, tá bom? Mais alguma dúvida? Ednir tá sem o áudio, está falando, não? Ninguém? Lua, que cara é essa? Nenhuma dúvida. Lua, não fica enrugando. Não, a senhora tá falando, mas eu tô aqui numa planilha do Excel tentando entender que fórmula que eu botei errado que não bate os meus valores. Mas é contabilidade, é relacionado. Tá bom. Desculpa que alguém perguntou alguma coisa ali, deixa eu ver. E alguém, eu acho que abriu o áudio.
Sobre a prova, como é que vai ser? Não sei ainda, meu amor, falta tanto tempo, vai saber. Vai saber como é que vai ser a prova. Não sei ainda. Eu ainda não pensei sobre ela. Não sei, porque eu tenho às vezes ideia de simplesmente, às vezes eu simplesmente ponho ali, mas agora, como eu tenho notado que a onda do online veio para ficar dentro da universidade, que algumas disciplinas vão acabar se tornando para sempre remoto, eu estou pensando já em fazer diferente, talvez eu faça banco de questões, alguma coisa assim. Então, eu ainda não sei, mas algumas disciplinas elas vão mudar esse semestre, porque eu sei que elas ficarão no remoto, né? Até porque eu não sei se vocês sabem, mas antigamente o currículo de vocês podia 20% das disciplinas serem dadas, ofertadas à distância, né? 20%. E aí isso fazia com que alunos, principalmente no último ano, assim, da graduação, que tinham muitas disciplinas pendentes, pudessem preencher o currículo fazendo aulas online, né? A gente já fazia isso, já usava o Moodle antes da pandemia, para que os alunos se formassem. E esse número passou para 40% o ano passado. E não só passou para 40%, como uma exigência de que a gente aponte algumas disciplinas para serem dadas de forma remota. Então, as coisas mudaram bastante para os cursos de administração, né? E a gente está tentando se adaptar. Claro, tem vantagens com relação a isso, e a gente vê as vantagens, né? Alguns de vocês puderam ter aulas com outros professores, né? Não só professores que vieram porque são amigos dos professores que vocês têm pena, que nem a Letícia, que eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma das minhas melhores amigas, a Letícia Locatelli, que deu aula de gestão financeira, e aí, de uma certa forma, ela ficava com bastante pena da quantidade de aula que eu tô, e aí ela passou um ano dando disciplinas para vocês, matemática financeira e gestão financeira, né? Mas também vocês têm a oportunidade de ter aula com professores de outras unidades, não é? E aí, às vezes, isso é interessante, assim, a gente tem uma outra visão e uma outra forma de aplicar conteúdos e tal. Eu acho que todo mundo ganha um pouco com isso, mas em certa medida, né? Porque tem alguma coisa lá da aula presencial que o professor sente muita falta. Então, eu sinto bastante esse semestre, eu estou completamente arrasada, que a única disciplina que eu vou dar é gestão de pessoas, e eu não vou conseguir dar algumas aulas presenciais, porque ela foi registrada no sábado, por conta de, enfim, dessas questões aí de não bater com alunos formandos, só que os alunos aí não podem ir, enfim, e aí eu fiquei totalmente arrasada, porque eu tinha pensado em super aulas abertas lá e tal, e um monte de coisa, e aí eu não sei se vou conseguir fazer isso. Mas acontece. No próximo semestre, acho que eu conseguirei dar alguma disciplina. De toda forma, eu vou para a cachoeira mais seguido, né? Então, agora, lá no dia 25, eu vou estar em Cachoeira, e aí, dia 25 e dia 26, porque eu vou ver vou ver provavelmente os estagiários de estágio 1 e os orientados e os alunos das disciplinas. Aí, se vocês quiserem me visitar, eu aviso e vocês vão lá na unidade me ver. Tá bom? Então tá, pessoal. Acho que é isso. Vocês estão caindo bastante aí da reunião. Acho que a internet não tá muito legal aí em Cachoeira. Eu vou finalizar, interromper a gravação. Se vocês ainda têm dúvidas, podem